O Salmo 116, Salmo de ações de graças, nos diz no verso 15: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A palavra preciosa significa algo de muito valor. Às vezes não sabemos dar o devido valor à partida de uma pessoa. Mas esse versículo nos diz que aos olhos do Senhor a morte dos seus santos é preciosa. É algo de grande valiosidade. E ontem nós tivemos a partida da nossa querida irmã Paulina Camargo Rinaldi, e sabemos que aos olhos do Senhor a sua partida foi preciosa. E esta programação queremos fazer uma homenagem à sua memória, agradecidos a Deus pela sua vida, agradecido aos irmãos que nos confortaram, e o sentido de missão cumprida. Como também diz o sábio Salomão, no seu capítulo 7 de Eclesiastes, no versículo 8, na parte A: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Graças a Deus, o Senhor a deu, o Senhor a tomou. A irmã Paulina, ela nasceu na cidade de Cabriúva, interior do estado de São Paulo, região de Salto, de Itu, de Indaiatuba. Ela perdeu os seus pais muito cedo, uma família grande, e ela foi criada pelo seu irmão mais velho, Francisco Camargo. Assim, ela foi incluída nesta família, do qual o seu irmão mais velho teve vários filhos, e os seus filhos foram como irmãos para a irmã Paulina e outra sua irmã, chamada Francisca. Assim, ela foi crescendo, foi enfermeira, e quando mudou-se para São Vicente, ela conheceu o pastor Natanael Rinaldi, ali na igreja de São Vicente, da Assembleia de Deus, ali no centro. E após o seu casamento, ela teve o seu primeiro filho, que sou eu, e depois, quando teve o seu segundo filho, chamado Hugo, ela quis ter esse filho em casa, com uma parteira, porque queria ficar perto de mim. O seu outro filho, Ronaldo, nasceu um pouquinho após, uns 5 anos, e aí ela teve esse filho na Santa Casa de Santos, e me recordo quando eu e meu irmão Hugo, juntamente com o pastor Natanael, fomos visitá-la,
não pudemos entrar no hospital, mas ela acenou da janela para nós. Foi uma pessoa que ajudou muito nos serviços da casa, no orçamento da casa. Ela tinha algumas pessoas que serviam comida para ajudar no orçamento. Certa fase da vida, ela fez vestidinhos muito comuns naquela época. Sua irmã Francisca tinha uma loja na rua 15 de novembro, em São Vicente, e ali esses vestidinhos eram comercializados. Quase todas as nossas férias íamos para a cidade de Indaiatuba, aonde ela tinha uma irmã chamada Júlia, e ali passávamos as férias. Às vezes íamos até de trem, chamada Maria Fumaça. Bons tempos aqueles. E assim, ela foi fazendo o seu trabalho familiar, sempre ajudando no trabalho de Deus. Um determinado momento, eles moraram na rua Teixeira de Freitas, 98, onde tem um templo da Igreja Assembleia de Deus, no qual o pastor Natanael dirigia. E ali, numa edícula simples, estavam morando, e enquanto faziam trabalhos ao ar livre, evangelísticos, ela ficava em casa preparando um lanche para os irmãos. Quando retornava, todos aqueles irmãos, e ela servia um lanche. Me lembro que eu e meu irmão muitas das vezes ficamos dentro desta casa, porque éramos um tanto que levados durante o culto, e quando se cantava o hino lá na igreja, eu e meu irmão abríamos a janela e acompanhávamos o cântico lá nos fundos. Lembro-me bem do hino: um penhor real vos entregou o Rei. Assim foi a vida da nossa irmã Paulina. Quando o pastor Natanael conseguiu adentrar através de concurso público na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a vida melhorou um pouquinho para eles. E assim, a nossa irmã Paulina, ela teve um pouquinho mais de tranquilidade e de sossego. Quando o pastor Natanael se aposentou desse trabalho, eles foram para a cidade de Sorocaba, aonde esse irmão que tinha cuidado dela quando criança era pastor da Assembleia de Deus, pastor Francisco Camargo, e ali o pastor Natanael foi ajudá-lo. Ficaram por um tempo até a morte do pastor Francisco, e depois
pastor Natanael foi para São Paulo, aonde deu prosseguimento aos seus estudos apologéticos no Instituto Cristão de Pesquisa. E no ano de 94, sentimos a cobrança de Deus de abrirmos um trabalho aqui na cidade de Santos. Pastor Natanael residia em São Paulo. Algumas vezes ele veio, mas o seu coração não estava com tanta direção de estar nos ajudando. E foi a irmã Paulina, a grande irmã Paulina, que disse para ele: você ajudou muitos obreiros, agora é hora de ajudar o seu filho. E essas palavras de uma mulher sábia, uma mulher que não era exibida, que sabia se colocar no seu lugar, marcaram profundamente o coração do pastor Natanael. E assim, mesmo morando em São Paulo, eles vinham nos finais de semana para nos ajudar na igreja. E depois conseguiram adquirir um kitnet ali próximo da Conselheiro Nébias, e assim ficarem instalados com mais tranquilidade no início do trabalho. E mais para frente venderam o imóvel em São Paulo e compraram o imóvel aqui em Santos. Esse era o resumo da vida desse casal, em que juntos serviam o Senhor, tinham o seu maior prazer em fazer a obra do Senhor. A irmã Paulina gostava muito dos cânticos, sempre procurou fazer parte do coral, fazia parte do coral da Assembleia de Deus, fez parte do coral evangélico de Santos e fazia parte do coral da Igreja Evangélica da Paz. Ultimamente, devido a uma artrose reumática, suas forças foram diminuindo. Seu pulmão foi afetado. Sua respiração se tornou difícil. Respirava com auxílio de aparelhos. E nos últimos momentos da sua vida, a minha querida esposa Lourdes esteve ao seu lado, e ontem pela manhã recebi o telefonema de que ela tinha sido promovida às mansões celestiais. Assim se cumpre a palavra do Senhor, como diz o texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aí vai ficar a lembrança dessas obras, desses momentos felizes
que tivemos ao lado da minha mãe, uma pessoa amorosa, uma pessoa maravilhosa. E Paulo nos dá o conforto de 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, casa não feita por mãos eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então temos essa promessa deste corpo físico. Paulo esperava algo muito superior. Sua filosofia encontramos em Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo confiava que Deus tinha preparado um lugar celestial. E assim, gememos, suspiramos com as limitações desta vida, da fraqueza, da corrupção, da nossa pecaminosidade e da nossa limitação física. Mas no verso 3 disse: todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. O Espírito Santo, ele é o templo. Ele nos dá o fortalecimento espiritual. E no final desta obra, nós teremos corpos ressurretos e uma santificação completa. Assim, Paulo continua dizendo no verso 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aqui está a importante doutrina do estado intermediário da alma. O corpo está na sepultura, mas Paulo nos garante, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então estamos, irmã Paulina agora está com o Senhor. Está numa situação muito mais favorável. Descansou das suas obras e o Senhor a recolheu. Bendito seja o Senhor. Mais uma vez, quero agradecer aos irmãos, amigos, familiares que estiveram conosco neste momento difícil, confortando os nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, como foi feita na vida da nossa irmã Paulina. Agradecemos pela atuação na sua vida e pelo seu exemplo.
e que a imagem dela ocupe sempre o exemplo nas nossas vidas, para que possamos imitá-la, como ela terminou bem a sua jornada aqui na terra. Obrigado, Senhor, a nossa gratidão eterna a Ti. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.